Olá, bem-vindos a mais uma temporada do MyCast, essa temporada com convidados para lá de especial, que a gente está trazendo toda essa visão do yoga, do Ayurveda, da astrologia védica e até mesmo da psicanálise. Tivemos psiquiatras para trazer essa unidade e esse desvendar da mente humana através de todos esses conhecimentos. Hoje a convidada é a Ana Z. Santana, a queridíssima Cosmoarte.dioste. Sigam lá, minha amiga do Instagram. Ela tem uma análise do céu maravilhosa. Ela é uma gaúcha queridíssima que faz uma super leitura de mapa natal védico, dos trânsitos astrológicos. Ela é especialista em educação ambiental, ela estuda filosofia védica, a tradição do yoga desde 2017 e desde 2019 ela tem esse foco no Diostia. Bem-vinda, Ana! Muito obrigada pelo convite. Sou um pouco envergonhada no início, mas eu vou me soltando, tá? Ai, tem que se soltar, né? Vou fazer tu se soltar, porque eu adoro a tua análise do céu. Eu tô querendo que a Ana ela faça um curso de esse conhecimento lindo que ela tem, que é pegar as estrelas realmente, né? É o nome das estrelas relacionadas com a nakshatra, com qual nakshatra que isso se relaciona. E eu adoro isso, Ana. Tu vai ter que fazer esse curso. Agora tá aqui, ó, intimada oficialmente e publicamente. Esse é um estudo muito interessante, né? Dessa relação que as estrelas fixas têm com as nakshatras, né? Que a gente pensa que é muito diferente as astrologias, né? Mas elas têm uma base comum, não tem como fugir. Mas é claro, Uhum, né? As nakshatras pegam campos, né? Não é um uhum. ponto, mas às vezes aquele ponto está relacionado com a Yogatara da nakshatra. Eu acho bem interessante e ver que o nosso mapa está no céu mesmo, né? Isso, gente, isso é muito lindo. E é matemática pura, né? Isso. Muito. Tem muita matemática, muita lógica, né? No movimento Uhum. dos astros. É muito legal. Sim. Então, e esse tema aqui dessa temporada é isso, né? Como que o movimento dos astros altera a nossa mente, né? E como que isso a gente já está trazendo padrões que estão ali escritos na nossa carta natal, né? Então, é aquele nosso papo, até a gente estava conversando, né, antes de começar a gravar o podcast. Por que que tem pessoas que já são animadas, que parece que, nossa, tudo para ela é simples, né? Nossa, parece que tá ali. E para outras que eu falo, parece que somos neurodivergentes, né? Cada um com a sua peculiaridade ali. E daí a gente vê o que que é ser normal, né? Porque hoje em dia todo mundo está buscando siglas para se enquadrar. Ah, eu tenho TDAH. Ah, eu tô no grau do autismo. Ah, eu tenho depressão severa. Só que elas estão numa identificação com isso que pode agravar essas tendências, em vez de a gente, né, e ver os remédios para isso, né? Então, talvez eu tenha uma mente mais vata, que poderia ser o TDAH, né? Ou poderia ser a bipolaridade, poderia ser tantos transtornos de humor. Isso já está no mapa, né? Como é que tu vê isso, Ana? Ah, isso daí é um lugar que encontrei muita amorosidade no processo da compreensão, né? Então, é um processo ligado à gestação, ao próprio nascimento ali, né? Eventos e sentimentos que as mães sentem naquele momento estão muito relacionados com, vamos dizer assim, um cenário bastante forte que vai trazer o enredo da nossa jornada, né? Posição da lua natal. É como se todas as mães imprimissem padrões mentais e emocionais muito forte em cada um dos seres que nascem, né?
mas não é culpa da mãe. Isso que é o interessante dentro da visão da astrologia védica, que vai trazer essa camada dos padrões que são resultados kármicos de muitas jornadas, né? Algumas coisas que prevaleceram nesses padrões, né? Naquilo que a gente foi, foi trazendo rotineiramente para nossa mente. Vai Uhum. trazer resíduos que elas vão, que vai, é, é como se fosse uma espécie, eu penso numa espécie de um balanço kármico, sabe? Né? Desse balanço kármico vai trazer um resultado para essa experiência. E isso tem relação com a mãe, com a mente, com a lua. Não é Uhum. culpa da mãe. A gente Que escolheu, nem né? Senão tu não é, teria escolhido essa mãe no teu contrato kármico ali. é tipo, no caso do Freud, né? Tudo culpa da mãe, né? É tudo culpa da mente. Porque a Lua no mapa védico, para quem aqui é novo e está vindo para todo esse conhecimento, a gente tem que até mastigar um pouquinho, né? A Lua no mapa védico, ela representa a mãe e ela representa também a mente e também as nossas emoções, né? Porque eu também falo que a mãe é o primeiro relacionamento que a gente tem na vida. E dependendo de como é aquele relacionamento, a gente projeta em todos os outros a nossa relação com a mãe, né? Então, esse jogo assim de se desvendar, tirar as vendas dessa relação com a mãe, que é a tua relação também com a tua própria mente, que é a tua relação, como tu vai se relacionar com os outros, é muito mágico. Compreender como está a nossa lua no mapa, né? E esses acontecimentos, às vezes, que a gente sabe da nossa mãe contar o que aconteceu quando ela estava grávida da gente, e de como ela se sentia, e dos acontecimentos em volta, tudo isso traz uma influência ligada à nossa mente, e como nós nos relacionamos com as nossas emoções, né? Uhum, Então, essa é uma camada, acho, bem interessante, né? E algumas vezes vão ter várias configurações, né, no nosso mapa, mas a quinzena que a Lua estava quando a gente nasceu, né, o sim. dia lunar, né, então o formato que a Lua estava na hora que a gente nasceu, se ela estava mais clara, se ela estava indo em direção à claridade ou indo em direção a ficar mais escura, tudo isso vão trazendo diferentes qualidades, né? Hum, A estrela que a Lua estava, a estrela que a Lua estava alinhada quando a gente nasceu, né? Que é a nakshatra, né? uhum, Vai trazer outra camada, a casa, né? Em que a Lua está e os olhares que ela recebe, quem que ela encontra naquela casa, né? Vamos dizer, tem planetas que são mais ásperos, secos e frios, né? Como Saturno, né? Tem uhum, outro que é outros mais quentes, né? Como Marte, como Sol. Tem Mercúrio, que ele se relaciona também um pouco como a Lua, né? Ele uhum, pega a vibe bastante daquele... Ele é bastante flexível, digamos assim, as influências, né? E Júpiter, né? A influência de Júpiter e de Vênus pode trazer essa relação, às vezes, de que a gente percebe algumas pessoas mais otimistas, positivas, e a casa também vai trazer essa influência, né? Se a pessoa só pensa em trabalho, quando a lua está na sim. 10, olhando para a 10, a pessoa tem essa tendência, né? Ter uma relação muito forte com a motivação do trabalho. Que é onde a gente encontra conforto emocional, né? Onde está a nossa lua. Então, Hum. sabe o que a minha grande questão, sempre que esse podcast nasceu 3 anos atrás, o
primeiro tema dele foi livre-arbítrio. Se existe livre-arbítrio ou não, se somos escravos dos nossos samskaras e dos nossos karmas anteriores, e o quanto o mapa a gente tem que aceitar ele ou como determinístico, isso são os eventos da vida, e você tem uma lua aflita e tem um Saturno ali, e você não vai ter filhos, e você, né? Ou a gente evolutivamente deveria sair das nossas tendências comportamentais, inclusive que estão impressas ali no mapa. Para ti, qual é o equilíbrio? Essa pergunta é... É a Eu, pergunta de US$ 1 milhão. e várias vezes você me faz essa pergunta, e agora? Eu Como é que eu também. vejo isso, né? Uhum, Para ver o quanto muda e também ouvindo outras percepções, né? E é sempre um assunto interessante também de ouvir, né? Mas, assim, o meu lado mais saturnino é a visão mais roots também, né? Mais fria e seca. E que isso, tá ali, tá escrito. Agora, tá escrito, e aí tu tem entendimento das tuas sombras, né? E o que tu vai fazer com elas também, em que uhum. horário usar também, porque é sombra, tipo, meio-dia, não sol escaldante, todo mundo quer sombra e água fresca, né? Então, sombra não é só Escuridão. escuridão e, né, é um alento muitas vezes, né? Hum, E então é isso, entender as coisas como qualidades também, né? exato. Que Nem é boas isso? nem más, assim, qualidades. Agora o que eu vou fazer com essas qualidades? E Sim, ter esse entendimento e, tipo, olhar esse lugar dos desafios que a gente vai viver. Tipo, tá, como é que eu vou fazer desse limão uma limonada, então? Numa uhum, forma de, não de, vou mudar meu destino, mas numa forma de fazer esse exercício de mudar os padrões. Enquanto a gente isso. conseguir, daí, livre do desapego, daí vem aqueles outros ensinamentos do yoga, sabe? Então, Uhum. fazer o que eu posso com o que eu tenho. Vamos lá, Hare Krishna, seja o que Deus quiser, né? E o Deus me resultado não me pertence. ilumine, Deus me ilumine e me inspire, né? Porque eu estou conectado também numa rede, né? Que tem um roteiro já, né? E Deus me proteja de mim. E Deus me E proteja da de mim. maldade de gente boa. E E não da tem como a bondade da gente pessoa ruim. medir também, né? Quanto que o destino te mudou por causa de uma... Uhum. Não tem, essa é uma coisa imensurável, isso vai ficar um mistério, né? Tem um destino, o livre-arbítrio é muito menor do que a gente... Ele, na verdade, ele é condicional a esses padrões, a esse É. acesso ao conhecimento, né? Então, buscar o autoconhecimento tem sido uma das maneiras em que as tradições têm apontado como caminho, né? Não, tenta se descobrir o máximo que tu conseguir e fé na jornada, né? Que é, no fundo, Uhum. a essência das tradições todas, assim, né? Uhum. E tu, Buscar esse lugar. Fale. e tu diria que tem uma posição da Lua ou de planetas que poderiam trazer uma pessoa assim, essa pessoa tem essa tendência comportamental a histeria, digamos, né? Vamos usar essa linguagem que trouxe até Freud. É, ou essa pessoa tem uma tendência comportamental de ser uma pessoa agressiva, né? Ou essa pessoa tem essa tendência comportamental de uma pessoa calma, plena, Uhum, uhum, né? Quais, assim, claro, gente, vamos lá. Estamos trazendo visões reducionistas. O mapa ele sempre tem que ser olhado como um todo, como ela bem falou. Os drishtis, quem está mandando olhar para aquela casa, em que posição está essa lua. Mas o assunto aqui é trazer, né, que existem sim também regiões do céu que podem ser mais obscuras ou que podem trazer alguns desafios. Vamos trazer esse assunto. essa é uma parte bem importante que eu considero talvez a mais importante na leitura do mapa, quando a gente tem acesso a isso, sabe? Porque mesmo uma nakshatra
vamos dizer assim, né? Uma mansão lunar ali que mostram qualidades mais desafiadoras, né? Como as tíxicas ou as agressivas, né? O Ugra. De qualquer forma, ali também tem qualidades. Uhum. Mesmo uma posição forte num mapa também tem seus desafios, né? Sim, Nunca é assim, tipo, fácil para todo mundo, né? claro. Grandes bênçãos vêm com grandes responsabilidades também, né? Né? E, às vezes a lua está muito forte e a pessoa não se sente daquele jeito, né? Sim. Porque a gente está se enxergando dentro desse padrão. Agora, tem uma questão, né, que é esse lugar dos grandes períodos planetários. Isso vai Hum. interagir também, né? Essa eu acho que talvez seja a primeira camada, até antes dos trânsitos. É, eu vou te pedir para explicar essa questão dos dashos. Tem pessoas aqui que estão aprendendo muito, né? Mas eu falo que a gente tem uma tendência a falar como se todo mundo já soubesse. E eu quero deixar muito acessível ao maior número de pessoas esse conhecimento que a gente está trazendo aqui. Então, me explica um pouquinho até essa questão da regência planetária na visão da astrologia védica. Um mapa é como uma fotografia do céu, assim, né? Uma imagem do céu congelada, né? Um trânsito congelado, que ele vai ter uma importância única, fundamental na nossa experiência, não para nosso irmão, ou para nossa mãe, ou para o nosso esposo, mas para nós, para cada um, né? E a Lua, um dos papéis grandiosos da Lua, vai determinar uma coisa que a gente chama de períodos planetários, em que é difícil explicar, né? É uma É, condição matemática, né? A uhum, partir é que existem várias técnicas sim, é uma sobreposição dos nossos karmas, né? Desses marcadores, vamos dizer assim, sobre o tempo. Tipo, é, quando vai acontecer? O sim. que vai acontecer? Quando vai acontecer, né? São duas sobreposições interessantes, do tempo e espaço, né? É, sabe o que que eu tenho explicado? Uma vez eu já expliquei para uma pessoa assim, é a fase do videogame que tu tá. É, isso Tu tá aí. com o controle remoto na mão, esse seria o livre-arbítrio. Tu tá com o controle remoto na mão, mas tu não vai escolher que joguinho que tu vai jogar, quando que tu vai entrar em cada fase, já tá escolhido por ti isso. Teu livre-arbítrio é se tu vai correr, pular, ficar parada. Mas eu expliquei o Dash é como a fase do videogame ali, que tu tá jogando no É. jogo da vida, né? E é uma questão matemática, né? O exato posicionamento da Lua, e por isso que o horário mais próximo, né, em termos até de minutos, vai trazer uma diferença, porque ali tem várias camadas específicas que vai alterar o tempo, né? Uhum, Então, em uma determinada faixa que a Lua está, ela determina um ponto de início. E aí vamos falar da técnica, por exemplo, do Vinshottaridaksha, que é o mais popular, né? uhum, Então, aquela posição tem uma relação com um planeta. E em determinado ponto tem outra relação com outro planeta. E isso é fixo, né? Só sim. que isso vai funcionar individualmente para cada um de forma diferente, conforme a posição da Lua, né? E Sim. aí cada micro movimento pode trazer diferença. E aí isso vai trazer o que a gente chama de uma regência planetária, um grande período em que a pessoa é regida por um determinado planeta. E esse Uhum, planeta está colocado numa posição no mapa natal. E essa uhum, posição, essa casa e tudo que acontece nessa casa, os olhares que recebe, os olhares que enviam, as conjunções, tudo isso é lido. E uhum, ele tende a se manifestar naquele grande período. sim. E cada E planeta também ele tem sua, sua cara, seus indicadores. Então, uhum,
aqueles indicadores também tendem a ser, trazer áreas de interesse na vida daquela pessoa, ou É. também tende a trazer manifestações, né? E aí, por Uhum. isso que em determinado ponto a gente vira totalmente o cenário, É. muda os gostos, muda a cabeça, porque também essa posição desse grande planeta tem uma relação com a Lua, né? Uhum. Então, quando muda a faixa, muda essa relação. Então, traz outras facetas dessa mesma Lua natal, sabe? Sim. Até aqui para as pessoas saberem, Vinshottari significa 120 em sânscrito. Então, a gente, para passar por todas as regências planetárias, a gente deveria viver 120 anos. Então, por isso, temos que nos alimentar bem, comer bem, praticar yoga, para a gente ter. A maioria das pessoas não vai passar por todas as regências planetárias. Então, assim, a sequência é igual para todo mundo, né? É, Ketu, Vênus, depois Sol, daí vai cada um com as suas regências, são regências longas, mas nem todo mundo nasceu na mesma regência, né? Então, A são ordem vai regências. mudar para cada um. Exato, e daí nessas regências, até no Vinshottari Dasha, tem trânsitos favoráveis, por exemplo, indicativos, né, indicadores de gravidez, indicadores de casamento, indicadores de perdas, né, de separações. Então, assim, o trânsito tem os trânsitos favoráveis para isso que eu falo, é a fase do joguinho que você tá, e ali você não tem tanta o livre-arbítrio, né, que a gente tanto gosta de falar. Esses dias eu até fiz uma pesquisa no meu stories, assim, você acredita em livre-arbítrio? Daí era sim, não. Daí, sei lá, 90% sim. Você fala, ai, que bonitinhos, que lindo. Tá tudo na nossa mão, então. Não é bem assim, né? Não é, não é. Mas A eu acho ignorância é uma bênção. isso, não sei também o quanto disso não é uma bênção também. É. Não, acho que essa questão dos períodos, né? Então, cada grande período também tem uma sequência de subperíodos, né? É. E e assim vai infinitamente. Mas isso vai trazendo certas influências, né? Sobre aquela regência fica mais forte, né? E Uhum. ela dita o mapa de forma É, única, assim, né? Naquele período. sim. As subregências essas vão passando por todos os outros 9 planetas, de forma submetida ao, ao, a esse grande período e submetida às próprias promessas do mapa natal, né? Sim. Mas vamos voltar, assim, para esse assunto das aflições da Lua, né? Explica, assim, o que que seria uma lua aflita, né? E quais as consequências disso. A lua que nasce perto da lua nova, na lua nova principalmente, né? Ela é uma característica que traz uma tendência específica em relação à mente, à saúde também, a relação com a mãe, e com as emoções, né? E algumas questões essas que eu estava falando, desses, acho que é CIDs que se chama, né? Siddhis, é. Tem uma amiga astróloga tropical, a Gabi, que falou um dia assim, isso não tem um CID quem não foi atrás de um diagnóstico. Hum, No sabe? sentido de que a gente Sim, está exato, estudando é e isso. descobrindo coisas, né? Não, é o famoso de perto ninguém é normal, né? Tipo, de Uhum. perto ninguém é normal. Se for olhar bem, cada um vai ter um toque, outro vai ter um transtorno obsessivo. O que a gente não pode deixar são as nossas obsessões, as nossas manias nos dominarem. E por isso a gente pratica o quê? Meditação. Eu falo que é meditação. É o ato de se editar, é o ato de reciclar o nosso próprio lixo e não ir distribuindo o nosso lixo por aí, né? Tipo, ó,
sabe? Quanto Uhum. mais autoconhecimento, menos a gente joga o nosso lixo no outro, menos a gente joga a culpa no outro, mais a gente fala que o fulaninho é tóxico e eu sou um alecrim dourado, né. Eu falo, é o ruim e o bom de do autoconhecimento é saber que tudo é culpa, né, mas essa palavra é muito pesada. Nossa, né, é não jogar a culpa no outro e se olhar, olhar para os nossos padrões, olhar inclusive para as escolhas que a gente fez, né, ali do pai, da mãe, que tá tudo no mapa, e daí a gente usa isso para quê? Pra: "Nossa, quando vou ganhar muito dinheiro, quando vou ser rico e quando vou casar e quantos filhos vou ter", né, que a maioria das pessoas deve saber que ela é mapa para isso ali, né, mãe de Ná, ou se a gente vai usar isso pra nossa autorresponsabilidade e para o nosso crescimento como alma. Acho que são poucas as pessoas que eu li mapa e falei: "Tu quer focar em algum ponto específico?" A pessoa fala: "Não, eu quero para realmente autoconhecimento", daí eu: "Ah, que lindo", né, mas foram dá para contar nos dedos. É, me perdi. Não, essa é A, coisa da inf, mãe a, de inf- Ná, né. a, essa coisa é, a astrologia, ela é uma arte preditiva também, né? A gente não pode menosprezar essa parte e ela pode nos ajudar a, a entender essa parte do roteiro Uhum, e essas predisposições, digamos assim, essas tendências, e fazer esse exercício que eu chamo de, eu troquei o negócio do livre-arbítrio por exercício, entendeu? A gente vai ter que uhum, agir igual, né? Então, essa ferramenta de entender em que estação de rádio a gente está e qual é a hum, predisposição, né, desse roteiro, entender também que a gente está num personagem, né, tudo mais, né, vai facilitar a gente passar por certos desafios. Por exemplo, uhum, o meu filho está morando em São Paulo, está morando longe, e eu pude ver isso antes e me preparar anos antes. É diferente uhum, do que vem aquela lição de sopetão uhum, e eu deixar vir toda essa carga negativa dos padrões negativos, sombrios né, descritos no meu mapa, do que me preparar para tentar reagir melhor e abençoar essa jornada, né? Tá, pode ser sim, que estava já escrito também, né, no próprio uhum, roteiro que eu faria isso, né, que eu ia conseguir lidar melhor com esse momento. Mas é isso, sabe? Não, é, né? Nosso destino está entrelaçado com o destino das outras pessoas que se aproximam e que se afastam da gente ao longo da jornada, e como é que a gente vai interagir da melhor maneira, né? Só que a leitura vai trazer muita compreensão, me trouxe muita compreensão aí, nesse sentido, uma lua muito conectada com Saturno, com Marte, às vezes recebendo os dois olhares ao mesmo tempo, é muito desafiador, muito mais desafiador do que uma lua recebendo a conexão de Júpiter, por exemplo, né, que traz uma maior capacidade de expansão e de uma mente mais positiva, sabe? é, Então, ter esse entendimento e essa autocompreensão, né, na leitura, através da leitura, ela é muito importante. Mas é, mas tem que ir além disso, né? Que daí é esse lugar que tu falou, da meditação, né? E olhar de forma bem sincera para aqueles resultados possíveis com aquela configuração. Para a gente uhum, entender, tá, eu quero ir para esse lugar, né? Eu uhum, quero cultivar esses certos padrões, né? Na verdade, é assim, quais os padrões que eu quero cultivar, porque tem alguns que ajudam, né? Mesmo numa sim, configuração assim. E quais que são, ah, que vão que vai me deixar patinando, né? Mas precisa de mantra, precisa
agradecimentos, né? Sim. Também precisa de pedir orientação também, É, né? Que é essa parte que está para além do nosso mapa. Tipo, qualquer um pode fazer isso, independente de ler o mapa ou não ler o mapa também, né? sim, De buscar essa orientação e pedir essa orientação divina mesmo sim. É, para para guiança, né? Porque eu falo que a nossa sociedade ela tá muito materialista e não é no sentido do material, de posses, é no sentido de eu estou no controle de tudo, né? Que é uma soberba muito grande, né? É, é se achar o criador e não o co-criador da sua realidade. E, e eu falo que os materialistas são os que mais apanham através da matéria, porque se coloca o dinheiro como teu Deus e não o meio para alcançar a realização, é ali que tu vai apanhar, né? Então, a partir do momento que tu não confunde mais o sim com os meios, né? Casa é meio, corpo é meio, dinheiro é meio, tudo é meio, para o quê? Para a autorrealização, para a realização, né? Então, e tu entende, inclusive, teus padrões como bênçãos, virtudes ou desafios e pedras no caminho para também a realização, pronto, o teu mapa não é mais também o fim, né? E o teu mapa é o meio para a realização. Então, que a gente não esteja nesse materialismo, porque a matéria é linda para gente, vamos lá, eu tô muito nessa, vamos isso aí, expandir, ganhar dinheiro e vibrar na abundância. Mas por quê? Como meio, né? Como, ai, a vida é lila, vamos se divertir, né? Com seriedade que merece, né? Mas vamos também trazer essa leveza. Então, que a gente veja o mapa como o que, para que, quando que a gente usa o mapa, né? Para se encontrar, para chegar a um lugar. Quando que você vai usar o Waze? O mapa é o Waze da alma. Para a gente chegar em algum lugar, a gente usa o mapa. Mas qual que é esse lugar, né? Então a gente não usa o mapa indiscriminadamente. Qual que é o lugar? Ah, o lugar é a realização do self. O lugar é a realização do ser. Então, vamos ver o mapa como o Waze cósmico e vai passar por umas quebradas no Waze também, né? tive que se desculpa. Não tem problema. A jornada vai ser uma aventura também, né? Tem essa coisa, né? Cada vez menos eu tô nesse ah, é um desafio ainda para mim, mas cada vez menos estou trazendo diferenças entre o que é espiritual e o que é material, no sentido de, Hum, ok, se a gente entendeu bem aquela parte da cosmologia, né, dos aspectos ali que a cosmologia védica vem trazendo e a filosofia de que Deus está em tudo, o sagrado está em tudo, é o feminino, é masculino, né? É grande, é maior do que o maior de todos, e é menor que o menor de todos, está em cada partícula material, né? Então, nós estamos sob o divino, né? E ele se apresenta até de forma no inanimado, digamos assim, né? A gente tem que honrar também essa jornada hum, como já fazendo parte dessa questão espiritual. Não é sobre, sei lá, o dia que eu morrer, daí eu... Não, né? É agora, né? uhum. E, Essa e questão do já somos, né? E já temos, e já somos o divino também, né? uhum, Já uhum. somos a potência criativa e criadora. E isso é muito potente. Eu acho lindo essa visão de não separar o material do espiritual, porque isso é ser espiritual também, né? Então, é Uhum. perceber que somos um ser espiritual aqui no corpo material para viver uma experiência material para quê? Para se desenvolver no espiritual através dessa vivência e dessa roupagem material. É uma teia muito bonita, né? É a teia de Indra, né? É muito E eu lindo. pensei em Aditi, né?
que ela se transforma na malha, na matéria, né? Para dar vida aos devas, né? O Uhum. divino vindo através do divino, esse desdobramento. Lindo. É muito bonito mesmo. Mas não é fácil, né? Não é que é fácil. Mas Não. também olhar trazer esse processo de inspiração, sabe? A gente tem que ter esses momentos de pausa e inspiração. E aí a meditação, ela entra nessa rotina, né? Como uma forma de Uhum. exercício, de, de intimidade, né? Com, com um grande amigo, pedir inspiração e, e trazer esse lugar de gratidão, assim, né? Sim, Diariamente. diariamente. Porque senão tu se torna um insatisfeito, né? Eu falo, e a gente sempre vai ter motivos para reclamar. Então, é uma desfeita com o divino ser insatisfeito, né? E as pessoas estão nesse lugar de insatisfação, e assim, é do pobre ao rico, né? Não É, pensem, as pessoas estão nesse lugar e muita gente, eu falo, como eu convivo, Ana, com muita gente assim, com muito dinheiro, talvez assim, o 1% da população mundial, essas pessoas que viajam de avião privado e de tudo, e não, elas não estão mais felizes do que a pessoa que eu conheço às vezes pulando lá em Vrindavan, Hare Krishna, elas não estão. Então, assim, só que a nossa sociedade atual nos faz querer acreditar, não, quando eu tiver mais, eu vou ser satisfeito. E essa é a maior mentira que estão nos contando. Se você não é satisfeito com o que você tem e é hoje, não quer dizer que você vai ser satisfeito quando você tiver mais amanhã, tá? Então, cuidado com essa armadilha do ego. Porque sim, tem pessoas chorando, sim, em coberturas maravilhosas de frente para o mar, presas em padrões comportamentais do que da lua de Manaus e acreditando nas mentiras que a sua própria mente contam de por que que elas estão tristes e insatisfeitas. E a grande raiz da insatisfação humana é o apego, né? E daí desapego não tem nada a ver com material, porque é apego às histórias que elas estão contando sobre elas, né? Eu falo, tem desde a mulher traída, mas que já se divorciou há 5 anos, mas o foco da vida dela virou azucrinar o ex-marido, ou existe a pessoa que, estou triste porque meus filhos saíram de casa, estou com o ninho vazio. Daí eu falo, que lindo! Gente, que feliz! Olha só, você tem tempo para você, missão cumprida dessa, né? Outra fase, passou a fase da devoção ali, né? A maternidade, que é muita devoção, a gente sabe, né? Agora que muita. lindo, tu tem tempo para ti, e a pessoa me olha assim, é porque tu não chegou lá, é porque tu ainda tem os teus em casa. Então, assim, eu falo, as pessoas, elas vão querer, na verdade, bengalas. E a gente vai ter bengala até na astrologia védica, né? E eu vou dar meu exemplo, porque eu falo disso muito abertamente, dessa mente muito vata que eu tinha, eu perdia tudo. Eu perdia tudo, eu chegava atrasada, eu era muito indisciplinada, eu tinha um desafio com a constância gigante. E eu posso culpar isso que eu tenho Saturno retrógrado, eu posso culpar isso que eu tenho Marte e Mercúrio em Gêmeos, eu posso ficar a Sim. desculpinha cósmica ad eterno. Ou eu posso falar, putz, isso está atrapalhando a minha vida. Então, como que eu posso ser constante? Como que eu posso criar constância que há milênios Yoga e Ayurveda estão nos falando disso, né? Da, das bênçãos que vêm com a constância, das bênçãos espirituais que vêm com o sadhana, que não é assim, ir na missa uma vez na semana ou ir no templo uma vez no mês, né? Ou fazer um retiro. É quando? É todo dia. Todo dia, Dinacharya, é casa 6, né? É casa Todo 6. dia. E é isso, vai ter gente, né? Eu já li mapa de uma pessoa assim, ó, extremamente disciplinada. Ela tinha um Marte em Virgem na casa 6. Ela era assim, disciplinada com o corpo daquelas assim, zero gordura.
disciplinada, não, porque eu preciso do exercício físico para começar meu dia de manhã e eu faço a minha dieta e ela pesa na balança, daí eu falo, tá bom. A gente, que bom, né? Ela tem o Márcio Nascimento, então para ela é mais fácil, né? Do que um keto ali na 6. Mas tem bênçãos também de ter keto na 6, né? Sim, muitas, né? O, o, essa coisa de trazer as qualidades opostas, né? Do que está apontando no mapa, para trazer um ponto de equilíbrio, que é o princípio do Ayurveda, né? Se está Isso. seco e áspero, trazer úmido e macio, né? Uhum. Né? Então, às vezes, a gente pensa isso em qualquer, relacionado a qualquer caso, né? Por exemplo, sei lá, tá, aparece ali muito frio e áspero na casa 2. Dá um exemplo, por favor, Ana. Por Que a gente, exemplo, eu tô casa te entendendo, eu 2 quero que as pessoas dá um exemplo de frio e áspero. de frio e Um áspero, planeta, fala o planeta, fala o signo. o Saturno, Uhum. né? Na casa 2 Que é a casa do dinheiro, família, que é a e que é a casa. casa da entonação da voz. Isso, Daí, então, da a boca. pessoa tem problemas, por exemplo, vai enfrentar problemas no relacionamento, lá na 7, vamos dizer, mas começa na 2 ali, né? Começa qual é essa entonação, como ela é falada. E aí ela tem uma natureza. E aí agora entender como amenizar essa natureza, não é apagar essa natureza, Uhum. né? Mas trazer esse elemento oposto, que seria úmido e macio, né? Ter uma fala mais macia, entender o grau dessa aspereza e as qualidades desse ponto, mas entender também que isso vai ter uma consequência. Daí não precisa nem ir em Uhum. outras vidas. Daí a gente consegue ver isso nessa vida, na nossa vida, né? Ah, tipo, Uhum. é mesmo, o jeito que eu falo dá um estrondo, né? É, E o outro, como vai receber isso? Ele vai reagir a isso, né? exato. Nossa, isso é muito lindo, porque a gente teve essa conversa, né? Nenhum ser assim é mal de nascença, porque se somos todos centelhas divinas, somos uma parte do todo de Brahma, por que que a criação iria querer se identificar e se viver como ali uma pessoa muito má, né? Então, assim, a maioria das vezes somos reativos, né, ao que nos aconteceu, seja a nossa história, a nossa infância. Então, sei lá, eu falo que hoje em dia tá na moda falar, né, minha mãe é narcisista ou meu marido é narcisista. Existem, e isso tá no mapa também, né? Mas é uma história que, como tu falou, adorei isso que tu trouxe da barriga da mãe, eles também são vítimas, né? Geralmente os narcisistas, eu trago nos meus cursos até de chakras, é um desequilíbrio lá do primeiro e do terceiro chakra superavitário. Então, vamos supor, eu cresci num lar, ou que faziam todas as minhas vontades, ou que eu não era visto, tá bom, eu quero que se dane todos eles. Eu vou ser o maioral, né? E eu consigo ter sucesso. Tem um Marte, às vezes, muito forte, um Sol muito forte, que faz a pessoa, em vez de ir para a vítima, ela supera as dificuldades e ela olha para os outros assim, como que você não consegue superar as suas dificuldades, né? Às vezes um Marte ali em Áries, que incinera, e com um Sol muito forte, tá ali. Mas eu falo, essas pessoas, elas também são vítimas, né? Da própria história, a gente pode ver assim, não, eles não são necessariamente os algozes e os vilões, porque é muito reducionista a gente ficar colocando a sociedade em vítimas e vilões, né? Isso é reducionista. Então, assim, o mapa vai ter as tendências comportamentais e existe sim como a gente se transformar, né? Só que eu falo, esse é um mapa talvez muito pita, né? E que daí vai precisar de uma olhação ali, né? Vai precisar que vai ser esse óleo? O amor. Então eu falo, o amor é o solvente universal para todas as nossas dores, para todas as nossas aflições. E eu acho que a gente chegar nisso é o alto nível de iluminação, né? É amar quem nos machucou é muito difícil, porque amar quem nos fala
coisa bonitinha, que fala o que que a gente quer ouvir e que reage como a gente quer que aquela pessoa age, é muito fácil. Ah, daí é fácil. Agora, o desafio na vida, e provavelmente você nasceu com essa mãe desse jeito, com esse pai desse jeito, com desafios que você pode passar a vida culpando, e principalmente o seu parceiro de vida, né? Ele é assim, e ele é terrível, e ele é o mal da minha vida. Ou você vê que aquilo ali é o espelho para ver onde que você está ferido, que você precisa de cura, e se transformar e ir pro amor. É isso, é bem isso. É. Olhar, você precisa trazer essa olhação também para a fala, né? Eu falo assim, né? Para Ah, a tu já fala, tem, né, Ana? A tua mas Ana, o que que tu tem? Tu tem a Lu, Ana 2, o que que tu tem? Eu quero saber. que eu Porque tenha, tu fala muito, tu fala leve, tu fala eu amoroso. falo devagar, né? Mas isso é coisa de Saturno. É, Eu tenho Júpiter, não, eu tenho Júpiter e Mercúrio olhando para dois. bonito. Mas daqui a pouco, quando me fala de Maio, sim, tem esses desafios também. Sempre tem os desafios, né? Sempre tem, é isso, é reducionista, bom e ruim, né? Bom com relação a quê? Ruim com relação a quê? E Então, tu falou uma coisa assim, ó, desculpa a minha ignorância, mas vou até expor. Não entendo muito dos chakras, tu falou super hum, avitário, é isso? isso eu falo, eu tenho o meu economês, né? Porque eu tenho uma graduação em economia e eu comecei a falar sobre os chakras, que existem um desequilíbrio dos chakras, mas, por exemplo, vamos ver um desequilíbrio do primeiro chakra. Agora eu tive outra ideia, acabou de vir, Mundo. tá? Deixa eu desenvolver isso que acabou de chegar aqui, que é trazer para a linguagem astrológica. Seria tipo retrógrado ou em combustão. Então, vamos dizer que um chakra deficitário, a gente poderia assimilar, gente, Ah, a um entendi. planeta retrógrado. E um chakra superavitário seria um planeta em combustão, não combustão não, porque está pertinho do Sol, né, em combustão, ou um planeta exaltado no seu próprio signo, um planeta em exaltação, tá? Na linguagem astrológica, Um isso. debilitado e Um um debilitado, boa, perfeito. Um debilitado e outro exaltado. É isso que eu trago para os os chakras. dois podem trazer problemas, né? Isso, os dois trazem Entendi. problemas. Então, vou trazer essa história que eu tô falando do terceiro chakra aí, né, do narcisista, porque o terceiro chakra é o rei na barriga, né? O terceiro chakra é o nosso sol. E o sol, ele pode ser benéfico, ele pode queimar, né, incinerar. Então, o terceiro chakra deficitário é aquela pessoa com autoestima baixa, ela precisa muito da aprovação do outro, ela não toma atitude porque ela tem medo. Então, eu falo que ser uma pessoa muitas vezes tímida, ou eu vejo muito isso, o Sol com Mercúrio, né? No mapa, o Sol junto com Mercúrio às vezes traz essa pessoa com autoestima baixa, essa pessoa que precisa da aprovação do outro. E isso é ego, eu falo, porque o ego não é só quando a gente se sente superior ao outro, a gente se sentir inferior ao outro também é ego, né? E isso tudo é terceiro chakra, é o nosso Manipura. Manipura em sânscrito significa cidade da joia. Então, essa Uhum. nossa joia da autoestima, né? Um terceiro chakra regulado, vamos dizer, expandido, é a nossa autoestima boa. Tipo, o outro achou que eu falo devagar, problema do outro. O outro achou que eu falo devagar, problema do outro, né? Tu tá bem contigo. Que é um Sim. terceiro chakra, né, Tipo uma regulado. coisa meio ali neutra, né? É uma neutralidade isso. E um terceiro chakra deficitário, né? Eu não consigo nem agir, que é o nosso chakra da ação, o terceiro chakra, porque eu tô com ele em baixa. E daí um terceiro chakra superavitário, a pessoa se acha o rei do mundo, né? Eu tenho o rei na barriga, literalmente, que é o terceiro chakra. E daí o que que ele precisa vir para esse equilíbrio? Ele precisa vir para o anahata, ele precisa vir para o coração, ele precisa ver os outros com compaixão. Tudo bem, tu é o máximo, tu é aí
o fodão do Wall Street, que geralmente essas pessoas que atingem cargos muito altos. Mas tá bom, legal, e o resto, né? Não, e às vezes atingem cargos muito altos em casa, né? Ah, sim! Né? Tipo, né? Bem isso. Né? É o chefão de casa, ou você acha que é o chefão de casa. Sim, e às vezes o planeta está exaltado e está bem, e a gente pensa, pô, que bênção, mas, né? Tá Isso pode trazer incinerando uma. tudo, né? Tá É, queimando daí a casa que ele tá, dependendo ali, uhum, vamos supor, um sol nascente, né? E ele tá ali queimando, né? Incinerando. Então, para a gente olhar, e alguma daí dessas pessoas, e eu tenho trazido isso para o mapa, isso eu falo que é uma leitura bem minha, e eu conversei até com a Ju, eu falei, ai, Ju, será que é errado a gente trazer? Eu vinha desse lugar do yoga muito raiz, né? Então eu não posso inventar nada. Eu comecei muito dos chakras, e os chakras vêm do Tantra, que já é subversivo por natureza, o Tantra, né? Que valida muito o teu sentir. Mas uhum. assim, nossa, será que eu tô viajando, ficar vendo os chakras ali das pessoas no mapa? E não, né? Vamos colocar então como um Siddhi, né? Como uma potencialidade. Mas é muito relacionado, total. Então dá para a gente relacionar, por exemplo, a Lua com o segundo chakra, mas Vênus também com o segundo chakra, com essa coisa mais do feminino. O primeiro chakra, muito relacionado a Saturno, é estrutura, né? O primeiro chakra é a base, é a estrutura, então muito Uhum. relacionado a Saturno. O Anahata, o coração, vai desde Mercúrio, que são as nossas trocas, e o elemento do Anahata Chakra é ar, mas a gente também pode relacionar Mercúrio com o laríngeo, por ser a comunicação, né? E a gente também pode relacionar o Anahata até com Vênus também, E e aqui daí, não. e daí aqui a gente chega muito, Agnya, esse olhar é o etérico, mas também é luz. Então, tem gente que vê desde Saturno, que eu vejo lá o primeiro chakra, mas a pessoa também relaciona o Águia a Saturno. Tem pessoas que é isso, não é uma ciência exata, né? É do olhar que tu tá dando para essa relação. E tem um acima? Tem. Eu. O Sahasrara, daí não teria nem atributos, né? Sahasrara é sem gunas. Sahasrara é a própria conexão com o divino. Vamos dizer que Sahasrara é mais para casa, né? Casa 12, e a gente traria Netuno, que não é tão visto em astrologia védica E tradicional. não, Júpiter, não? E Júpiter super Ágnea, que eu ia te falar que, como é Hum, contraditório, que tem gente que vê Júpiter e tem gente que vê Saturno. Eu vejo muito mais Júpiter, esse aqui do terceiro olho, né? Essa uhum. sabedoria, conhecimento, né? E o terceiro chakra, como eu falei, o nosso Sol. Então dá para a gente trazer também os planetas para o corpo. E isso a gente vê em astrologia védica, né? Desde casas que regem regiões do corpo, mas eu tenho essa fascinação pelos chakras há alguns anos e adoro trazer essa questão dessa psicologia dos chakras, inclusive para o mapa, como remédio astrológico. Então, eu trabalho muito remédio astrológico com chakra, né? Então, por exemplo, tu tem, sei lá, é isso, esse Sol com Mercúrio, ou e um Sol em debilidade. Então, tu tem essa autoestima baixa? Qual é o remédio para isso? Vamos trabalhar o terceiro chakra, vamos pegar sol na barriga, vamos fazer bhastrika todo dia, a respiração do fogo, fazer exercício físico, e é todo dia, mas não é exercício físico que Kapha gosta, né? Não é um yin yoga. É uma prática aí, sei lá, pular corda 5 minutos, tem que dar uma suadinha para dar uma ativadinha nesse sol, né? Uhum, uhum. Então eu tenho trabalhado muito remédio astrológico com chakra. Interessante. Vamos falar do teu, depois a gente faz essa troca aí, que eu amo. É um conhecimento poderoso de unir, né, disso, de não ver mais Uhum. separação, que a gente estava falando agora, de não separar o material espiritual. Eu falo que eu também não estou mais separando esse conhecimento que eu tinha dos chakras, que é muito mais antigo do que o conhecimento que eu tenho de astrologia védica. É bem mais Uhum. recente, né? E eu vim do estudo da astrologia tropical também. Ah, É, é? vim. Eu vim da tropical e daí eu falo, cara, mas não tem nada a ver, porque eu já estudo Ayurveda há anos.
tudo yoga. O Josh ele veio para complementar e casar de uma forma tão linda todas essas ciências irmãs, né? Então eu Uhum. falo, quem é estudante de Ayurveda, o mapa, ele mostra, né, teus doshas. Mostra. Mostra, mas também não é muito fácil de ver também, né? Quer dizer, para mim, pelo menos, né? Eu sinto que eu leio o mapa, mas a conversa que eu vou ter com a pessoa me ajuda muito também, né? O contexto que ela vai trazer, né? Uhum, Ajuda muito nessa percepção de quanto aquilo está incomodando ou já incomodou, né? E já superou também, né? uhum. Que traz que é essa questão dos períodos planetários, né? Às vezes a pessoa passa por umas tretas no início da vida, né? E aquilo É. já trouxe um certo nível de experiência direta, né? Em que ela já Uhum. precisou passar pelo processo de superação, né? Sim. E as nakshatras, né? As É. nakshatras também são uma Então, mas percepção isso, bem única, né? por exemplo, as nakshatras elas têm os seus gunas, né? Tem qualidades, e algumas são mais rajásicas, outras são mais tamásicas, outras são mais sáttvicas, que são as qualidades. Quem não sabe do que eu estou falando, tem um podcast aqui bem antigo, de uns 3 anos atrás, explicando, eu acho que está dentro de Samkhya, que explica os gunas, tem um podcast só sobre gunas, vai lá assistir, porque você vai entender melhor até esse papo aqui. Mas as nakshatras têm qualidades. E as nakshatras também têm elemento, né? Então, tu não acha que a gente poderia ver pelo elemento da nakshatra se ela tem uma predominância mais pita, kapha ou vata? Eu sinto mais dificuldade de ver assim pelas nakshatras, eu vejo mais ali pelo ascendente mesmo, né? Uhum, Pelo ascendente, mas outras coisas, por exemplo, se a pessoa tem uma combustão, essa combustão é muito séria, ele tem uma questão de pita, né? Que em algum momento é. vai se manifestar em termos físicos, quer dizer, tende a se manifestar em termos físicos, mas tende a trazer um impacto no, na personalidade dela também, né? Uhum, Não necessariamente é negativo, né? Ou não sim. necessariamente é só negativo, né? Mas entender como pacifica e é isso, né? Às vezes a gente pensa num negócio como um defeito, um problema, e aí a partir de uma certa percepção a gente entende aquilo como um sinal, né? Por exemplo, agora eu sei quando o meu pita está aumentando a um nível que ele vai ficar descontrolado, né? Uhum, Seja no processo, por exemplo, da impaciência, ou no processo de como eu estou ouvindo o outro, sabe? Ou não estou mais, vou começar a não ouvir o outro. Eu tenho que dar uma pausa. E aí, de repente, eu tenho que ir no banheiro, esvaziar a bexiga, sabe? Umas coisas que mas sim, parecem que são remédios. E sair do banheiro, pedir um copo d'água se estiver num outro lugar, sabe? uhum, Ou, né, dar um jeito de me hidratar, de respirar e dizer para ela, continua o que tu estava falando, sabe? muito bom. Muito É, sábio. parece uma coisa assim, né? Místico. Não, eu entendi. Eu comecei a me aquecer, começou a subir, as minhas mãos começaram a ficar vermelhas, eu comecei a ficar irritada com vontade de ir embora para casa. Mas Xinguei ela em aí, pensamento. né? Que papo chato, não sei o quê. E daí, não, mas só vai no banheiro, Lisa, esvazia tua bexiga, toma água e escuta que a Isso. pessoa, só escuta, que tu não precisa achar nada, né? Daí já, Nossa. né? Que é É esse negócio que tu falou, que tu estava falando antes sobre isso, não é muito maldade, é muito reatividade. isso. O negócio vem, bate na gente, a gente reage, dá as treta, e aí depois fica trimal, muito impaciente com aquela pessoa. Podia ter falado nada, podia ter não falado nada. E aí é É. isso, né? Esse lugarzinho ou né, uma pessoa que começa a De sentir. autoconhecimento, mas vem É, disso. Essa pessoa ela tá saindo das tendências dela, que é esse.
papo e a pergunta que eu te fiz lá no início até, né, de a gente se afastar do determinismo, inclusive, dos nossos padrões. Então eu falo, eu vejo que Marte na 3, eu falo na linguagem ocidental, é o passivo-agressivo, vejo muito isso. Do Marte, aquela pessoa que ela quer sempre dar espetadinha, sabe. Eu vi esses dias eu li o mapa de uma pessoa que ela tinha também, e ela falou que ela briga muito com não sei quem. Não falei nada que eu também tinha, né, mas, ela eu falo: "As pessoas hoje em dia me acham muito calma e que eu tenho a voz doce", e eu acho até bonito ouvir isso, porque eu tenho esse Marte na 3, e eu era muito reativa na fala, na comunicação, e de falar: "E agora essa pessoa vai ouvir de novo, ah, que não sei", e de dar muita opinião de tudo. Então eu falo que para mim, o meu desafio é isso, é não reagir. E, né, interessante ponto de vista, pode ser diferente do meu, e eu não preciso reagir e falar o meu, né. Uhum. E é muito bonito isso para tudo, eu acho que a gente viu muito uns anos atrás, é isso na política, né, a divisão, quantas famílias brigaram, eu vi aqui esses dias aqueles uns irmãos que brigaram, os irmãos famosos, e eles não se falam até hoje, por causa de política, né. Então assim, que a gente fala: "Tá bom". Né, interessante ponto de vista. Não é o meu, mas eu vou agora não posso mais falar sobre outro assunto ou a inteligência e o discernimento de mudar o assunto, né, quando você não concorda com um, mas espera aí, aqui a gente pode ter um ponto de encontro. A gente não precisa estar totalmente no desencontro, né. E isso é muito bonito que tu falou de saber, né: "Olha, eu tô me aquecendo, então eu vou respirar fundo, eu vou sair, vou ao banheiro, vou pedir um copo de água, porque isso vai regular os pranavayus também, né, seja bocejar, dar uma espreguiçada, você vai aprender, que eu acho que isso fala muito hoje em dia em neurociência, que é se autorregular, né. E o mapa ele pode te ajudar a ver como que eu me autorregulo e qual que é a minha válvula de escape para minha autorregulação. Muito interessante. E também esse negócio, né, de escutar o outro e aprender a não discordar, só ouvir, tipo, tá tudo certo. Não, né, o que que eu vou fazer com essa opinião? Ainda mais quando às vezes é uma opinião muito cravada, né, a gente não vai mudar a opinião da pessoa. E só a vida pode, né, às vezes mudar a opinião da gente. E aí entender também que a gente não precisa se conectar tão profundamente com todo mundo. Tem algumas pessoas que é Exato. só, tipo, é isso, E né? que tu vai ter um assunto, assim, às vezes, com aquela pessoa e com a outra pessoa tu vai ter isso, e eu acho que a gente possa aprender isso no âmbito familiar, né, vamos supor, Natal. Quer saber se você tá evoluído espiritualmente? Vai para o Natal com a sua família, escuta a piada do pavê do tio, escuta dos namoradinhos da tia, escuta um monte e você ali não está na reatividade, pronto, daí sim você viu que você É, se iluminou. é a batalha de Kurukshetra. Exato, campo de batalha ali, né, de vai lutar contra os irmãos, contra os primos, contra o mestre, né, então, e como que vai como? Então, assim, o campo de batalha é a vida diária, né, cotidiana. Escolha suas batalhas, é a grande, eu acho, evolução aí, quais batalhas valem a pena lutar, né, e quais você entrega ali, ou você vai lá e levanta-te e lute, Arjuna. Sim. E outras você vai, tipo: "Putz, não, isso aqui eu não vou entrar nisso". É muita evolução, né. Mas e é isso, algumas pessoas vão ter mais dificuldades exatamente por causa do mapa. Mas vai ter luz naquilo também, né, vão ser pessoas que às vezes trazem uma fala enérgica, uma comunicação enérgica e trazem uma energia para se comunicar, mas elas vão ter que achar o caminho do meio aí, porque like increase like, né, o Ayurveda fala. Cuidado, porque você tem a tendência a já gostar daquilo que às vezes vai reforçar padrões e tendências, em vez de ir buscar o exatamente oposto, que seria a medicina. É, para trazer essa medida de equilíbrio, né? Às vezes a gente pensa nos negócios muito mirabolantes para fazer, e esquece de uns negócios bem simples, né? Tipo, Ir ao ir banheiro e no, pedir um ir copo no d'água. banheiro.
Porque a gente muda quando a bexiga tá vazia, né? A gente é Super. E o outra segundo chakra pessoa. é o elemento água, que são as nossas emoções para os chakras, né? E o nosso relacionamento tá ali no segundo chakra, que tá na bexiga. Sim, Então, na casa tem 7, relação. né? É. Uhum, E uhum, não, pros chakras, o segundo chakra, que é a relação uhum. com a mãe. Então, tem tudo isso, tá tudo relacionado. Ai, Ana, ficaria horas conversando. Ficaríamos, né? Infelizmente, ficaríamos. Tem que ter o teu curso aí, a Ana. A gente acabou falando pouco, porque não é o tema do podcast, mas ela tem essa visão, sigam ela, cosmoarte.dioste, que é o Instagram que ela traz como tá os trânsitos do céu, dessa visão bem especial dela, que ela tem um conhecimento bem especial do céu, e que é isso que eu falo, para mim é novo, essa questão não do estudo das nakshatras eu até já tinha, mas de relacionar com estrelas fixas. Isso é muito lindo. Continue trazendo e adorei Obrigada pela conversar oportunidade. contigo. Muito obrigada pela oportunidade. Adorei o bate-papo, adorei a conversa. Estava nervosa um pouco no início. É, não tem, eu até falei, é só áudio, né? Eu adoro, falo, forçar as que têm conhecimento, mas não, né? Às vezes ficam assim, né? Ai, de falar, ou de dar curso, de. Por isso que eu falo, é mais fácil para algumas pessoas. O meu mapa é favorecido para É, isso, uhum. para fala, para o externo, para me mostrar. Travamos, eu acho. E eu sei que tem pessoas, mas tem essas pessoas que têm um mapa com desafios, mas que a gente veja a luz do mapa, e eu adorei, eu acho que o ponto alto aí do mapa foi esse que tu trouxe da sombra, né? Porque eu falo muito das sombras e dos chakras, mas e o que a sombra também pode ser por onde a luz entra, né? A ferida pode ser por onde a luz entra. Então, a sombra é, às vezes, o que a gente quer no sol do meio-dia escaldante. A gente quer uma sombrinha. Adorei essa análise que tu fez da sombra. Que é isso, né? A gente vê a sombra só como algo ruim que a gente tem que aniquilar. E no mundo dual aqui, somos luz e sombra, né? Total. Então, que possamos olhá-las com carinho. Bom, obrigada. Um beijo. Um beijo, muito obrigada.